Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal #Programação. Eu sou o Marcos e hoje nós teremos a nossa quarta e última aula da nossa série de modelagem de bancos de dados. Tá bom? Então nessa aula a gente vai finalmente chegar no nosso modelo físico, que é quando a gente vai trabalhar com a linguagem SQL para implementar um exemplo de um projeto de banco de dados que a gente vai fazer na aula de hoje com todo o conhecimento que a gente adquiriu desde as nossas últimas aulas aqui da série. Tá bom? Se você está acompanhando desde o início, deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa série, se você está gostando, se você está aprendendo, deixa aqui nos comentários o seu feedback, vai ser muito importante para a gente ter essa visão de vocês, tá bom? Se você está gostando, não esquece de deixar o like no vídeo, que isso ajuda demais a gente a sempre fazer cada vez mais conteúdo para vocês. E lembra também, se você ainda não é inscrito, se você não é inscrita no nosso canal e gosta dos nossos conteúdos, se inscreve no canal também e ativa o sininho de notificação para sempre ser avisado e avisada de todos os vídeos de Python, SQL, ciência de dados e JavaScript que sai toda semana aqui no canal. Tá bom? Então é isso e vamos começar! Bom, pessoal, como eu falei, nessa aula nós vamos finalizar a nossa série de modelagem de dados. O que a gente viu ao longo das últimas aulas? Nós falamos lá na aula 1 sobre a apresentação e contextualização de um projeto de modelagem, qual que é a importância de se criar um projeto. Na aula 2 de modelo conceitual, nós falamos, entendemos qual que é o start, o início ali de um projeto de modelagem, com a parte de identificação de entidades, atributos, relacionamentos, o que é o MER e o DER, o modelo entidade de relacionamento, o diagrama entidade de relacionamento. E na aula 3 nós falamos sobre tabelas, normalização, dicionário de dados, restrições. E na aula de hoje nós vamos falar sobre modelo físico, que é quando nós vamos de fato implementar nos bancos de dados um projetinho aqui que nós vamos fazer nessa aula. Se você não assistiu às aulas anteriores, recomendo fortemente que você assista. Elas estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo. Não deixa de assistir as aulas 1, 2 e 3 para você chegar aqui com todo o conhecimento necessário. E se você já assistiu e quer reassistir, fica à vontade também. Vai ser muito bom para você consolidar os conhecimentos. Então vamos lá, dando continuidade aqui, Naquela nossa linha temporal de um projeto de modelagem, tudo começa com a ideia do projeto e depois a gente vai partir para um modelo conceitual, depois um modelo lógico e depois um modelo físico. Já falamos sobre o conceitual, já falamos sobre o lógico e hoje nós vamos falar sobre o modelo físico. Legal? Bom, uma vez que o analista ele faz uma observação do mundo real, ele vai utilizar modelos de dados para conseguir modelar aquele cenário, aquele mundo real, para que depois ele possa projetar isso dentro de um banco de dados. Então tudo vai passar por um modelo conceitual, por um modelo lógico e por um modelo físico. O modelo conceitual é quando nós vamos definir quais são as entidades, os relacionamentos e os atributos e conseguir visualizar isso por meio de diagramas. Nós falamos isso na aula 1. E vamos relembrar hoje também, Já o modelo lógico, ele vai ser o momento em que nós vamos definir as tabelas, como é que vão ser as estruturas das tabelas do banco de dados. E no modelo físico, vai ser quando nós vamos efetivamente criar as tabelas dentro de um software, dentro de um programa de bancos de dados. Bom, então, exemplo ali de cada uma dessas três etapas, só para a gente recapitular. Primeiro, nós começamos ali pelo modelo conceitual, onde identificamos entidades, atributos e relacionamentos, e também as cardinalidades. Feito isso, nós vamos partir para o modelo lógico, que é quando nós vamos criar a estrutura das tabelas que serão armazenadas no banco de dados, só que aqui nós ainda não estamos nos preocupando com o banco de dados em si. Eu não sei se vai ser no SQL Server, no MySQL, no Postgre, por enquanto não me interessa. O que me interessa é qual vai ser a estrutura das tabelas, quais vão ser os tipos de dados, quais vão ser as colunas, quais vão ser as restrições e assim vai. Depois que nós definimos o modelo conceitual e o modelo lógico, estamos preparados para criar o modelo físico, que vai ser quando efetivamente vamos utilizar a linguagem SQL dentro de um dos programas, que é o que nós vamos fazer na aula de hoje por meio de um exemplo de um projeto, tá bom? E aí, falando do modelo físico propriamente dito, o modelo físico ele vai envolver a linguagem SQL e um sistema de banco de dados que nós vamos utilizar para implementar um banco de dados, um projeto de banco de dados na prática. E aí, a linguagem SQL, nós já sabemos que vai ser a linguagem que vai permitir a gente trabalhar com bancos de dados, manipular bancos de dados.
né? Seja para a parte de criação, adição de dados, atualização, exclusão e consulta de dados também. Vamos ter vários comandos em SQL que vão permitir a gente fazer todas essas coisas. Legal? E nós vamos utilizar a linguagem SQL dentro de um sistema de banco de dados para conseguir implementar um projeto que vai ser originado ali a partir do modelo conceitual, do modelo lógico e do modelo físico, tá bom? Exemplos de sistemas de banco de dados: SQL Server, MySQL, Postgre, Oracle Database. Esses são os 4 principais bancos de dados. Inclusive, nós vamos implementar o projeto que a gente vai ver nessa aula em cada um desses programas e vocês vão ver como que a linguagem SQL vai funcionar em qualquer um desses programas. E aí depois, se você não trabalha com um deles, se você trabalha com Access, com SQLite, com MariaDB, você vai conseguir implementar da mesma forma, tá bom? Então vamos lá. Como é que vai funcionar o nosso projeto prático? Eu trouxe um projeto simples aqui para a gente conseguir entender toda essa parte de modelagem, tá bom? E esse projeto, ele vai, no projeto que nós vamos fazer, né? A gente vai modelar uma locadora de carros, né? Sabe o lugar que você consegue alugar carros ali, faz diária, mensal e tudo mais? Nós vamos modelar um banco de dados de uma locadora. Reforçando que é um modelo bem simples, tá bom, gente? Bem simples aqui, só para vocês realmente terem uma ideia. Inclusive, ao final, vocês vão enxergar várias possibilidades de melhoria no exemplo de modelagem que eu vou fazer, tá bom? E é essa a ideia. A ideia é que você saia dessa aula pensando em várias possibilidades. Pô, bem que podia ter isso aqui também, bem que podia ter essa informação, bem que podia ter essa tabela. Então, a ideia é que você saia daqui com várias sugestões do que você poderia ter feito de diferente. Até porque nessa aula eu não vou conseguir me aprofundar para fazer um projeto real de locadora de carros, tá? Mas só para vocês terem uma ideia inicial. Fechado? Então, vamos lá. Para a gente poder fazer esse projeto de modelagem, nós vamos precisar passar pelas etapas de um projeto de modelagem. Que etapas são essas? Tudo começa pelo entendimento do problema. Eu quero fazer uma modelagem de um banco de dados, de uma locadora, então o primeiro passo vai ser entender o problema que eu quero modelar, quais são as características, quais são os aspectos que eu quero modelar nesse banco de dados. Feito isso, eu vou para uma segunda etapa, que é a etapa de modelo, entidade e relacionamento, que é quando nós vamos definir quem são as entidades, quem são os atributos e quem são os relacionamentos. A partir disso, nós vamos desenhar o diagrama entidade e relacionamento, que vão ser aquelas caixinhas que de forma visual vão permitir eu entender quem são as entidades, os atributos e os relacionamentos. Feito isso, nós vamos definir as cardinalidades, que é a maneira como as entidades vão se relacionar. Legal? Depois, nós vamos definir o modelo lógico, que vai ser a parte onde a gente vai entender qual vai ser a estrutura das tabelas. Depois, nós vamos fazer uma normalização das tabelas, se necessário. Depois, uma definição ali do dicionário de dados, que vai ser a etapa onde nós vamos documentar o nosso projeto para que posteriormente outras pessoas entendam, mas a gente também seja capaz de relembrar o que foi feito. E por fim, nós vamos fazer a implementação do modelo físico, que vai ser usar a linguagem SQL nos programas de banco de dados. Repara que isso aqui é um ciclo, tá? O que significa isso? Significa que, uma vez você chegando na implementação do modelo físico, não quer dizer que você acabou. Pode ser que ao final você identifique, pô, faltou essa tabela, faltou essa informação, faltou esse dado. E você passar por esse círculo algumas vezes vai ser importante, até que você de fato crie o banco de dados. Então foi o que eu falei para vocês. Nesse exemplo que eu vou trazer aqui hoje, eu não vou me aprofundar num projeto, eu vou trazer o básico para vocês e ao final vocês vão pensar em possibilidades de como vocês poderiam tornar esse projeto ainda mais completo. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com o entendimento do problema. Eu já trouxe aqui de certa forma pronto, tá bom, gente? Para a gente poder discutir. Se você quiser, você pode assistir pausadamente para você ir tentando pensar na sua cabeça como é que você resolveria cada etapa, mas eu vou passar por cada uma delas. Então vamos começar com o entendimento do problema. Então, para esse projeto, nós precisamos modelar os seguintes aspectos, lembrando que estamos falando de um banco de dados para uma locadora de carros. Então, o primeiro aspecto é o seguinte: clientes alugam carros em agências. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que um cliente ele pode alugar mais de um carro e um carro pode ser alugado por mais de uma pessoa em uma determinada data. Então, alguém vai chegar lá num determinado dia e vai alugar um carro que pertence a uma determinada agência. Legal? Um carro ele pertence a uma agência e uma agência pode ter mais de um carro. O que significa isso? Um determinado carro ele só pode pertencer a uma agência, mas dentro de uma agência nós podemos ter vários carros.
Outro aspecto importante é que as informações de clientes que precisamos armazenar são CNH, nome, cartão e telefone. Essas são as informações que nós vamos armazenar para os clientes. Um outro aspecto, as informações de carros que precisamos armazenar são placa, modelo, ano e agência. Um outro aspecto é que as informações de agências que precisamos armazenar são número da agência, endereço e contato. E para fechar, não podemos ter nenhum dado nulo dentro do banco de dados. Todas as informações devem ser preenchidas. O que significa isso? Eu não posso cadastrar um cliente sem nome, eu não posso cadastrar um carro sem placa, eu não posso cadastrar uma agência sem endereço. Então, eu não posso ter valores nulos, né, que seriam simplesmente não ter valor. Eu não posso isso, tá? Esses são os aspectos básicos que a gente vai modelar aqui no nosso projeto. Lembrando, tá, pessoal? Lembrando mais uma vez, eu poderia colocar vários aspectos aqui, tornar esse problema muito mais complexo, mas não é o meu objetivo nessa aula. O meu objetivo é trazer algo que seja mais simples e mais tangível para a gente poder fazer aqui junto. Tá bom? Então o primeiro passo foi entender o problema. Entendemos o problema, entendemos os aspectos que nós queremos modelar. O próximo passo vai ser definir o modelo entidade de relacionamento. Nesse exemplo em particular, quem vai ser o modelo entidade de relacionamento? Eu vou ter que definir quem são as entidades, quem são os atributos e quem são os relacionamentos. Então, lendo o nosso problema, nós entendemos o quê? Que um cliente, ele aluga um carro em uma determinada agência. Então, nós podemos entender que os elementos importantes dentro dessa realidade que eu quero modelar são carro, cliente e agência. Lembrando que as entidades elas vão executar uma ação ou vão sofrer uma ação. Geralmente é assim que nós identificamos uma entidade. Então, um cliente, ele aluga um carro. Um carro é alugado por um cliente. Então, nós podemos entender que cliente e carro são entidades. Eu posso alugar um carro em uma determinada agência. E essa agência, ela vai possuir carros. Então, a agência vai ser uma outra entidade. Então, neste exemplo em particular, estou definindo que as minhas 3 entidades são agência, carro e cliente, tá bom? São essas 3 entidades que eu já listei aqui. Além disso, quais vão ser os atributos? Cada entidade vai ter uma série de atributos. O que são atributos? São características associadas àquelas entidades. Então, por exemplo, um cliente ele vai ter algumas características. O carro vai ter algumas características. A agência vai ter algumas características. E o problema, no entendimento do problema, nós entendemos que o cliente vai precisar ter as informações de CNH, nome, cartão de crédito dele e o telefone. O carro vai precisar ter as informações de placa, modelo, ano e o número da agência a qual ele pertence. E a agência vai precisar ter as informações de número da agência, endereço e contato. Fechou? E, para a gente finalizar, quem vão ser os relacionamentos? Nós temos que um cliente ele aluga um carro e um carro pertence a uma agência. Então, essa é a maneira como essas entidades vão se relacionar. Cliente aluga carro, carro pertence a uma agência. Legal? Então essa vai ser a ideia. Essa aqui é a forma da gente, de maneira simples, definir o nosso modelo entidade-relacionamento. Legal, mas ainda não está muito visual. Vamos tornar isso aqui mais fácil de enxergar? É aí que entra a nossa terceira etapa, que vai ser o nosso diagrama entidade-relacionamento. Então olha só como é que nós vamos desenhar esse diagrama. Cada caixinha vai representar uma entidade. Então nós vamos ter a entidade cliente, vamos ter a entidade carro e vamos ter a entidade agência. Cada uma dessas entidades vai ter uma série de atributos. Cliente, CNH, nome, cartão, telefone. Carro, placa, modelo, ano, número da agência. Agência, número da agência, endereço e contato. E como que essas entidades vão se relacionar? Cliente aluga carro, carro pertence à agência. Então é basicamente desta forma que nós vamos identificar os relacionamentos e de forma visual enxergar ali como é que está dividida nessas informações de entidades, atributos e relacionamentos. Então o diagrama entidade-relacionamento é você basicamente pegar o modelo entidade-relacionamento e torná-lo mais visual, tá bom? Então essa foi a nossa terceira etapa. Uma quarta etapa vai ser a gente definir as cardinalidades. O que são as cardinalidades? A maneira como as entidades vão se relacionar. Então, por exemplo, nós temos que uma pessoa, um cliente, ele pode alugar mais de um carro, um ou mais carros.
E um carro pode ser alugado por uma ou mais pessoas. Então, o que significa esse N? Significa muitos, né? Significa um ou mais. Então, aqui eu estou dizendo que cliente ele pode alugar N carros, ou seja, de 0 até N carros, e o carro pode ser alugado por 0 ou até N pessoas. Então, esse N significa que eu tenho uma relação, uma cardinalidade que nós chamamos de muitos para muitos. Um cliente ele pode alugar muitos carros e um carro pode ser alugado por muitos clientes. Tá bom? Essa vai ser a nossa cardinalidade entre cliente e carro. Agora, entre carro e agência, nós temos o seguinte. Nós temos que uma agência possui um ou mais carros. Isso foi o que foi falado no entendimento do problema. Uma agência possui um ou mais carros, mas um carro pertence a apenas uma agência. Então, um carro ele pertence a apenas uma agência e uma agência pode ter muitos carros, tá bom? Essa foi a forma como nós decidimos modelar este exemplo, tá? Aí você já pode começar a pensar, pô, mas espera aí, eu conheço locadoras onde eu posso pegar um carro em uma agência e devolver em outra agência. Então, na verdade, um carro pertence a várias agências. Sim, nesse caso eu teria, na verdade, uma cardinalidade N e N, né? Um carro pode pertencer a várias agências e uma agência possui vários carros. Só que neste exemplo que eu estou fazendo aqui, eu estou dizendo que um carro pertence a apenas uma agência. Então, é como se nesse cenário eu não pudesse pegar um carro numa agência e devolver em outra. Eu tenho que sempre devolver na mesma agência, né? Ah, Marcos, mas está certo isso? Não tem certo ou errado na modelagem, tá bom, pessoal? Tudo depende da decisão de negócio. Se o teu negócio disser que um carro precisa ser pego no ponto A e devolvido no ponto A, é assim que vai funcionar. Só que em algumas locadoras, você pode pegar em um lugar e devolver em outro, que é o que de certa forma mais faz sentido, mas neste exemplo aqui eu estou dizendo que um carro ele pertence a apenas uma agência. Tá bom, pessoal? Depois, quando vocês forem praticar sozinhos, vocês podem melhorar aqui ou rebuscar esse projeto, tá bom? De outras formas, fazer uma releitura com outras situações. Então, aqui nós definimos a cardinalidade, que é a maneira como as entidades vão se relacionar. Um cliente pode alugar vários carros, um carro pode ser alugado por vários clientes, um carro pertence a apenas uma agência e uma agência ela pode ter um ou mais carros, tá bom? Agora, a etapa número 5, nós vamos definir as tabelas do modelo lógico. Quais vão ser as tabelas que nós vamos precisar ter? Geralmente, nós vamos precisar de uma tabela para cada entidade. Então, a entidade cliente gera uma tabela cliente. E os atributos da entidade cliente se tornam as colunas da minha tabela. Então, lembra que na minha entidade cliente eu tinha os atributos CNH, nome, cartão e telefone? Na tabela, eu vou ter uma tabela chamada cliente que vai ter colunas CNH, nome, cartão e telefone. Tá? Vou ter uma tabela também para a entidade carro, que vai ter os atributos nas colunas. Vou ter também uma tabela para a agência, uma em cada atributo vai ser uma coluna. Só que vou ter uma tabela adicional, que é a tabela que vai relacionar cliente e carro. Tá? Por que eu preciso dessa tabela adicional? Porque, de alguma forma, eu preciso registrar cada cliente e qual foi o respectivo carro que ele alugou. Como um cliente pode alugar vários carros e um carro pode ser alugado por várias pessoas, aqui na minha cardinalidade eu vou ter uma situação N para N, né? Uma relação muitos para muitos. Sempre que eu tenho uma relação muitos para muitos, eu preciso criar uma nova tabela que vai armazenar aquelas informações de forma separada. Nessa relação aqui pertence, eu não preciso necessariamente criar uma nova tabela, porque eu tenho uma relação que vai ser 1 para N. Né? Então, como um carro pertence a apenas uma agência, eu posso simplesmente identificar a agência que o carro faz parte na tabela de carro. Tá? Se eu tivesse uma relação, uma cardinalidade N para N, eu também teria que ter uma outra tabela ali para poder criar essa relação, tá? Que não é o caso. Então, vou ter uma tabela para cada entidade e para cada situação, para cada relacionamento N para N, eu também vou criar uma tabela auxiliar, que no caso vai ser essa tabela de aluguel, que em uma determinada data eu vou ter um cliente que tem uma CNH alugando um carro que tem uma determinada placa, tá? Então, esse aqui vai ser o nosso, as tabelas que vão fazer parte do nosso banco de dados, tá bom?
Perfeito. O próximo passo seria a gente fazer uma normalização. O que é normalização? Na aula passada de modelo conceitual, de modelo lógico, eu deixei para vocês uma aula auxiliar, uma aula de apoio, onde eu falo mais a fundo sobre anomalias de banco de dados, sobre normalização, sobre formas normais. E essas formas normais são etapas que nós aplicamos dentro do banco de dados para garantir que a estrutura das tabelas vai estar adequada, tá bom? Geralmente, né, idealmente, na verdade, a gente vai querer criar a tabela já num modelo que esteja normalizado, que esteja bem estruturado, né? Vocês assistindo a aula de formas normais, vocês vão entender mais a fundo quais são os tipos de problemas. Mas, por exemplo, nesse meu banco de dados aqui, eu já busquei estruturá-lo da melhor forma possível. Por exemplo, a tabela de carro, ela tem ali as informações de placa, modelo, ano e número da agência a qual aquele carro faz parte. Número da agência, né, é uma referência às agências. E as agências vão ter um endereço, um contato. Então, se eu quisesse, né, eu poderia até colocar todas as informações de agência aqui na tabela de carro. Não só o número da agência, mas também endereço e contato. Mas isso não é uma boa prática, tá? O ideal seria eu separar as informações de número da agência em uma outra tabela para que na tabela de carro eu só tivesse uma única informação sobre a agência ali dentro, para que eu não tivesse uma repetição de valores. Ah, Marcos, não entendi muito bem isso que você explicou. Bom, gente, aqui eu estou fazendo um projeto prático com vocês, mas essa aula de formas normais, que eu deixei como apoio para a aula de modelo lógico, vai dar essa clareza para vocês, tá bom? O que eu estou dizendo aqui é que eu já busquei criar o meu modelo, a minha modelagem, numa estrutura adequada. Então, em vez de colocar dentro da tabela de carro todas as informações, né, criar o que a gente chama de tabelão, eu preferi colocar apenas o número da agência na tabela de carro e criar uma tabela separada de agência, onde eu tivesse as informações complementares de agência, tá bom? Então, esse seria um exemplo de necessidade de normalização que eu precisaria. Mas se eu posso já, desde o começo, criar as tabelas na estrutura adequada, por que eu vou criar as tabelas errado para depois ter que corrigir? Não faz muito sentido, né? É claro que depois, quando você tiver um projeto pronto, pode ser que você tenham tabelas que não estejam normalizadas. Aí, realmente, é um problema que você vai ter que corrigir. Mas se você está estruturando o banco de dados, o ideal é que você já esteja colocando as tabelas no formato adequado. Então, nesse sentido, eu não tenho um problema aqui. Eu não criei um tabelão, né? Eu separei uma tabela de carro e uma tabela de agência. Só que, na tabela de agência, eu tenho uma coluna chamada endereço. Essa coluna chamada endereço, para quem assistiu a aula de apoio de formas normais, vai saber que o ideal não seria eu ter apenas uma coluna com informação de endereço, porque endereço tem rua, tem CEP, tem qual é a cidade, qual é o estado, qual é o país. Então, dentro de endereço, na verdade, eu tenho várias informações. Então, para eu criar um banco de dados bem estruturado, em vez de eu criar uma coluna com várias informações ali dentro, o ideal seria eu fazer uma divisão, né? Então, a coluna de endereço eu transformar em rua, cidade e estado, para que eu pudesse ter essas informações separadas e mais atomizadas, né? Em vez de ter todas as informações no lugar só. Então, esse seria um exemplo aqui de uma normalização que nós fizemos. Poxa, Marcos, não entendi muito bem essa parte de normalização. Como eu falei para vocês, assista a aula de formas normais que eu deixei de apoio para a aula passada aqui da nossa série e também vai estar na descrição desse vídeo. Todas as aulas da série e todas as aulas de apoio vão estar aqui na descrição, então não deixa de assistir. É muito importante que você assista, tá bom? Então, normalizadas as tabelas, nós vamos partir para o passo de criar um dicionário de dados. Marcos, o que é o dicionário de dados? O dicionário de dados vai ser exatamente um documento que não precisa ter um formato em particular, mas vai ser um documento onde você vai registrar as informações importantes relacionadas ao projeto que você está fazendo. Porque pensa no seguinte, imagina que você faz um código, um projeto ou qualquer coisa que daqui a 1, 2, 3 meses você precisa consultar de novo. Você não já passou por um problema de olhar para uma coisa que você mesmo fez e falar assim, caraca, o que eu fiz aqui? Que lógica que eu usei? Que ideia que eu tive aqui? Você não lembra, né? Quanto mais passa o tempo, se você pode acabar esquecendo, mas se você documenta as informações, se você escreve, se você explica o que você fez, a lógica que você usou, daqui a 3 meses, 1 ano, 2 anos, você vai olhar para aquilo dali e vai falar, ah, tá, então é por isso que eu chamei essa variável com esse nome, ah, é por isso que eu criei essa tabela.
Então essa é a ideia de você criar um dicionário de dados, tá bom? E o que é um dicionário de dados, gente? Não tem nada demais. Vai ser basicamente um documento, um lugar onde você vai descrever quais são as tabelas do banco, quais são as relações, quais são os atributos, quais são os tipos de dados e assim vai, tá bom? Então, olha só, exemplo aqui ó, de como é que eu vou descrever as tabelas. Tabela de carro, cliente e agência. Com quais tabelas o carro se relaciona? Com cliente e com agência. Por quê? Carro aluga, cliente aluga carro, agência possui carro. Outra tabela que nós temos no banco de dados, cliente, que vai se relacionar com carro. Cliente aluga carro. Outra tabela, agência, que se relaciona com carro. Agência possui carro. E aqui na descrição, o que é carro? É uma tabela para cadastro dos carros disponíveis para aluguel. O que é cliente? Uma tabela para cadastro dos clientes. O que é agência? Uma tabela para cadastro das agências. Nada demais, tá, gente? Não tem mistério nenhum. Só que o que acontece quando você cria um banco de dados que tenha muitas tabelas, pode acontecer de você criar uma tabela que você não lembra mais. Para que ela serve? Por que ela foi criada? Com quem que ela se relaciona? Então, você criando esse dicionário de dados, vai ficar muito mais fácil você identificar. Continuando aqui, ó, outra coisa que você pode descrever no dicionário de dados. Para cada tabela, qual que é o nome das colunas, quais são os tipos de dados e quais são as restrições. Então, por exemplo, tabela carro, nome da coluna, placa, modelo, ano, número da agência. A placa vai ser um tipo de caractere, né? Tipos de dados é a maneira como aquele dado vai ser armazenado. Então, posso ter dados que são tipos de texto, de data, de número inteiro, de decimal e assim vai. E aqui eu vou descrevendo. Placa vai ser um tipo caractere, modelo vai ser um caractere, ano vai ser inteiro e assim vai. Restrições, o que são as restrições? A gente conversou sobre isso na aula passada. Nós temos as restrições lá de não ter valor, não permitir valores nulos, de chave primária, de chave estrangeira. Então você vai definir aqui. Placa vai ser a coluna que vai identificar de forma única cada linha da minha tabela. Então placa ela vai ser o que a gente chama de PK, Primary Key, que traduzindo é chave primária. Então placa vai ser uma chave primária. Modelo não pode aceitar valores nulos, ou seja, not null. Ano não pode aceitar valores nulos. Número da agência vai ser uma FK, uma Foreign Key, uma chave estrangeira. Marcos, não estou entendendo isso de chave primária, chave estrangeira, nós falamos na aula passada. Tá? Muito importante que você assista a aula de modelo lógico para que você possa entender isso aqui, tá bom? E por que ela é uma chave estrangeira? Lembra que a chave estrangeira vai ser uma coluna que vai se conectar com a chave primária de outra tabela. Então, a coluna número agência da tabela de carro, ela vai se conectar com a coluna número de agência da tabela agência, para que você possa saber quais são as informações de agência, endereço, telefone e assim vai. Tá bom? E aí, para cada uma das tabelas, você vai fazer isso. Mesma coisa para a tabela de cliente, mesma coisa para a tabela de agência. Tá bom? Uma documentação muito simples, não tem nada demais. E por fim, nós vamos finalmente fazer a implementação do nosso modelo físico, tá bom? Onde nós vamos utilizar a linguagem SQL para criar o código que vai permitir a gente criar as tabelas desse banco de dados. E agora nós vamos fazer essa criação para cada um dos 4 SGBDs, para cada um dos 4 modelos de banco de dados. O SQL Server, MySQL, PostgreSQL e Oracle Database. Então é isso e vamos agora para a prática. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a parte prática, que vai ser de fato implementar o nosso projeto dentro dos programas de banco de dados na SQL. Então, ao longo dessa aula, nós entendemos ali quais eram as etapas da modelagem, nós estruturamos um projeto simples de banco de dados. Reforço bastante com vocês que é um projeto simples, porque a ideia é só vocês verem uma aplicação, não vou me aprofundar na modelagem, isso vai ficar de exercício para vocês, poderem pensar em possibilidades para melhorar essa modelagem, né? Mas vamos fazer agora um exemplo prático, vamos utilizar o nosso exemplo de projeto para poder agora criar os códigos SQL para poder executar as tabelas, criar as tabelas do banco de dados, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como que vai ser o código para vocês criarem essas tabelas em cada um dos 4 principais bancos de dados. SQL Server, MySQL, PostgreSQL e Oracle Database. Eu vou começar pelo SQL Server.
Eu já trouxe o código pronto, nós vamos falar sobre esse código, né, aqui em conjunto para vocês entenderem qual que é a lógica. Não vou criar do zero, mas vocês vão ver que é extremamente tranquilo e intuitivo de vocês entenderem, principalmente se vocês já assistiram outras aulas aqui no nosso canal, tá bom? Então vamos começar aqui pelo SQL Server. O que nós precisamos fazer aqui basicamente no nosso programa de banco de dados? Nós precisamos criar cada uma das tabelas que nós projetamos no nosso projeto. Quais são essas tabelas? Tabelas de cliente, carro, agência e a tabela de aluguéis. E além dessas tabelas, criar as suas respectivas colunas. Então vamos passar por cada um dos códigos aqui que a gente precisa criar código no SQL que nós precisamos fazer para poder criar essas tabelas. Então vamos lá, aqui no SQL Server. Começando criando a tabela de cliente. Como que nós vamos criar uma tabela dentro do SQL? Nós vamos utilizar o comando create table. Create table e o nome da tabela. Create table e o nome da tabela. Vou começar criando a tabela cliente. Como agora eu faço para adicionar as colunas que essa tabela vai ter? Logo depois de cliente eu vou abrir um parênteses e aqui nós vamos listar as colunas dessa tabela. Começando pela coluna de SNH, depois de nome, depois de cartão, depois de telefone. Aqui, pessoal, não tem nenhuma novidade. Eu estou simplesmente pegando as informações que nós projetamos no nosso modelo conceitual e lógico e passando agora para um código em SQL. Então, nós pensamos na tabela de cliente, que vai ter 4 colunas, CNH, nome, cartão e telefone. Só que no SQL eu preciso identificar qual que é o tipo de cada um desses dados. Esses dados são números, eles são textos, eles são datas. Eu preciso identificar isso. Então, uso o comando create table, nome da tabela, abro parênteses e eu vou colocar o nome de cada coluna separado por uma vírgula, tá? Separado por uma vírgula. Que informações são essas aqui que você está olhando e falando assim, meu Deus, tá muito difícil isso aí. Gente, é muito simples. Crie uma tabela, create table, chamada cliente. Primeira coluna dessa tabela vai ser a coluna de CNH. Essa coluna de CNH vai ser um caractere. Vai ser do tipo caractere, vai ser do tipo texto. E como que eu digo para o SQL que eu quero o tipo texto? Eu vou utilizar o comando varchar. Varchar, e aqui a quantidade de caracteres que eu quero que ele aceite. No máximo, 100 caracteres. E além disso, essa coluna de CNH não pode aceitar valores nulos. Ou seja, eu não posso deixar que o banco de dados permita que eu não cadastre a informação ali dentro. Lembra daquela restrição que eu comentei com vocês? Eu não posso, no banco de dados, ter valores nulos, valores em branco, tá bom? Então, a primeira coluna de CNH vai ser do tipo texto e não pode receber valores nulos. A segunda coluna, nome, vai ser do tipo texto, não recebe valores nulos. A terceira coluna vai ser cartão, vai ser do tipo inteiro e não aceita valores nulos. A última coluna vai ser telefone, vai ser um tipo texto e não aceita valores nulos. Muito simples, gente. Muito, muito simples. Não tem mistério. E para fechar, eu preciso especificar quem vai ser a chave primária dessa tabela. A chave primária é a coluna que identifica de forma única as linhas da tabela. No caso, quem vai identificar de forma única vai ser a coluna de CNH. CNH identifica de forma única. E como é que eu passo isso? Lá no final, vírgula, eu vou colocar primary key, que é chave primária em inglês, primary key, entre aspas, entre parênteses, eu vou colocar o nome da coluna que vai ser essa chave primária. Tá bom, gente? Não tem mistério. A partir daqui vai ser a mesma lógica para a gente criar as nossas outras tabelas. Vai ser a mesma lógica. Legal. Ainda não executei esse código porque eu vou continuar mostrando aqui para vocês. Então, esse vai ser o código da primeira tabela e logo depois eu já vou inserir alguns dados ali para a gente poder, depois, se a gente quiser brincar com essas informações. E como é que eu insiro dados dentro de uma tabela? Vou usar o comando insert into, o nome da tabela, quais são as colunas que essa tabela vai ter, né? Que eu vou querer adicionar as informações. E os valores para adicionar os valores, eu vou utilizar a palavra values e entre parênteses eu vou colocar cada uma das informações. Então, CNH vai ser essa daqui. Nome vai ser o André. Cartão, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Telefone vai ser esse daqui. Quero adicionar um novo valor, vou botar um novo insert, cliente, o nome das colunas e na ordem aqui os valores que eu quero adicionar. Mesma coisa para um terceiro cliente e as terceiras informações ali. Tá bom, gente? Não tem mistério nenhum. Eu estou passando um pouco mais rápido porque essa é uma série onde eu não estou falando sobre linguagem SQL.
né? Eu vou partir do princípio que você já tem ali algum conhecimento disso. Se você não tem problema nenhum. Vou deixar aqui na descrição também aulas de apoio para você complementar os estudos, tá bom? Legal, criei a tabela, ainda não executei o código, mas eu já tenho o código para criar a tabela de cliente e para adicionar dados de cliente. Próxima vai ser tabela de agência, tabela de agência, tabela de agência. Então, vou criar uma tabela chamada agência. Quais vão ser as colunas? Numa agência, vai ser um tipo inteiro, não nulo. Rua, vai ser um texto não nulo. Cidade, estado, contato, vai ser um tipo texto não nulo. E quem vai ser a coluna que vai identificar de forma única cada linha da tabela vai ser a coluna numa agência. E aqui eu vou adicionar dados também. Adicionar dados. Da mesma lógica que eu já expliquei para vocês anteriormente. Próxima, criar a tabela de carro. Create table, tabela carro. Quais vão ser as colunas? Placa, que vai ser do tipo texto, não nulo. Modelo, texto, não nulo. Ano vai ser inteiro, não nulo. Número da agência vai ser inteiro, não nulo. Aqui nessa tabela eu vou ter tanto uma coluna de chave primária como uma de chave estrangeira. A chave primária vai ser a placa, porque é a placa que identifica de forma única cada linha da tabela. Já a chave estrangeira é a coluna dessa tabela que vai permitir eu relacionar com a chave primária de outra tabela. Lembra que um carro pertence a uma determinada agência? E lembra que eu tenho uma tabela de agência aqui? Então, para eu saber as informações da agência que o carro pertence, eu tenho uma coluna chamada número da agência na tabela de carro, e essa coluna número da agência vai ser a chave estrangeira da minha tabela de carro, tá bom? E como é que eu faço isso? Ó, a chave primária vai ser placa, legal, que vai ser a coluna que vai identificar de forma única cada linha, e a chave estrangeira eu vou fazer da seguinte forma, foreign key, que em inglês é chave estrangeira. A coluna que vai ser essa chave estrangeira vai ser número da agência, e ela vai fazer uma referência à coluna número de agência da tabela agência, tá bom? É assim que eu vou criar a minha coluna de chave estrangeira. Vou adicionar dados na tabela de carro, vou usar o insert aqui, tá bom? E por fim, vou criar a tabela de aluguel, que vai ter a data do aluguel, a CNH da pessoa que fez aquele aluguel e a placa do carro que foi alugado. Data vai ser do tipo date, tá bom? Não aceita valores nulos. CNH vai ser um tipo texto, não aceita valores nulos. Placa vai ser um tipo texto, não aceita valores nulos. A chave primária vai ser quem? CNH e placa. Por quê? Porque são essas duas informações em conjunto que vão identificar cada linha da tabela de forma única, tá bom? E a chave estrangeira, que eu vou usar para me conectar com outras colunas ali, com outras chaves primárias do meu banco de dados, vão ser a CNH, né? A CNH, ela vai fazer uma referência à coluna CNH da tabela clientes, e a coluna placa vai fazer uma referência à coluna placa da tabela carro, tá bom? E aqui eu vou adicionar informações para poder, de fato, ter ali dados dentro daquela tabela. Tá bom? Esse código vai estar disponível aqui também na descrição, né, no material dessa série. E agora eu posso simplesmente executar esse código. Então agora eu vou executar esse código, tá, para criar as minhas tabelas. Então vou selecionar tudo aqui. Selecionei, executei. Ele já criou todas as tabelas, todas as informações. E agora eu vou usar o comando select para selecionar cada uma dessas tabelas. Tabela cliente, agência, carro e aluguel. Tá bom? Vou selecionar, vou executar e tá lá. Já tenho ali as tabelas criadas do meu projeto de modelagem. Tá bom, pessoal? Então é bem tranquilo, não tem mistério aqui. Agora vocês podem até utilizar outros comandos SQL para vocês poderem selecionar as informações, selecionar os dados, fazer testes aqui, mas a ideia é essa, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como que nós criamos essas tabelas utilizando agora o MySQL. Então vamos lá. Bom, pessoal, agora executando o código no MySQL. Vocês vão ver aqui que é exatamente a mesma estrutura, tá bom, pessoal? Não tem mistério. Vou usar o comando create table, vou criar aqui as restrições, eu vou fazer os inserts para poder inserir os dados dentro das tabelas e vou fazer a mesma estrutura que nós fizemos lá no exemplo do SQL Server. Vocês podem olhar aqui, vocês vão ver que o código ele é o mesmo, tá bom? Olha só. Esse aqui vai ser o código e eu vou executar também da mesma forma. Então vamos lá, vou selecionar os dados, tá?
vou executar. É importante que você tenha um banco de dados aqui, ó, selecionado para você poder executar esse código. Então, por exemplo, estou usando o próprio banco Sakila aqui de exemplo do MySQL. Ó, posso clicar nele com o botão direito e defini-lo como um banco de dados padrão. Tá? Ou você pode criar o seu próprio banco de dados para você poder executar esse código. Então, ó, selecionei, Create Table, executei e aí está lá. Todas as tabelas foram criadas. Agora eu posso selecionar as tabelas para poder visualizar como que ficou. Então, olha só, tabela de cliente com as suas informações, tabela de agência com as informações, carro e aluguel. Tá bom? A estrutura, pessoal, é a mesma, não tem mistério nenhum. Vou mostrar agora como que ficaria lá no PostgRE, no PG Admin. Então, vamos lá. Bom, agora no PG Admin, que é o programa aqui, a interface que nós vamos utilizar para o PostgRE. Repara que vai ser a mesma estrutura de código. Você pode visualizar aí, você vai ver que é a mesma coisa. Então, eu vou selecionar os meus códigos aqui de Create, de Insert. Selecionei tudo. Vou executar aqui, ó, com o Play. Ó, executado com sucesso, posso agora visualizar as minhas tabelas. Tabela de cliente, selecionei aqui e vou executar. Vou executar. Ele vai mostrar a tabela de cliente. Agora, de agência, mesma ideia, ó. Tabela de agência. Agora, tabela de carro. Tá aqui as informações. E a tabela de aluguel, vou selecionar. Então tá lá. Também é a mesma ideia. Tá bom, gente? Agora eu vou mostrar como que ficaria no Oracle Database. Então vamos lá. Bom, agora no Oracle Database só vai ter uma pequena diferença na hora da gente declarar a variável de texto, tá? Então, as colunas que forem varchar, aqui no Oracle a gente vai ter que incluir um 2, tá? É só um padrão aqui do Oracle. Então, em vez de botar apenas varchar 100, eu vou colocar varchar 2 100. É assim que vai funcionar no Oracle, tá bom? De resto, é a mesma ideia, é a mesma estrutura de código. Create Table, Insert Into e assim vai. Então, vamos lá? Vamos executar esse código aqui. Vou selecionar tudo. Vou selecionar, vou executar. Criou todas as tabelas. Agora, vou selecionar aqui as minhas tabelas para poder visualizar as informações. E aí está lá, ó. Primeira tabela, nossa tabela de cliente. Está aqui as informações, CNH, nome, cartão e telefone. A próxima, número da agência, rua, cidade, estado e contato. A próxima vai ser placa, modelo, ano, número da agência. E a última ali é a tabela de aluguéis. Tá bom, pessoal? Então, fiz questão de mostrar aqui para vocês como que é a execução em cada um dos programas de banco de dados, para que vocês possam ver que a linguagem SQL, de fato, é uma linguagem padrão. Você aprende SQL no SQL Server, você pode tranquilamente utilizar no MySQL, no PostgRE. Pode ter uma pequena variação ou outra? Sim, mas a grosso modo, o código SQL em si, ele vai seguir a mesma lógica, a mesma estrutura, independente do banco de dados que você estiver utilizando. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Essa foi a nossa série de modelagem de banco de dados. Nós tivemos 4 aulas, algumas aulas de apoio também para complementar os estudos. Mas com isso nós passamos pela apresentação e contextualização, modelo conceitual, modelo lógico, o modelo físico também implementando ali um banco de dados dentro ali dos principais sistemas de banco de dados. A gente viu o SQL Server, MySQL, PostgRE e Oracle. E a grande lição que fica aqui são duas, né? A primeira delas, a importância de se fazer um projeto de modelagem para que você possa chegar lá no banco de dados e criar o código em SQL já com uma boa ideia do que você precisa em termos de informação. E a segunda é, o SQL vai ser uma linguagem que você vai poder utilizar independente do programa de banco de dados. Legal, pessoal? Avisos finais. Primeira coisa, todo o material dessa série de aulas está disponível na descrição desse vídeo. Tanto essa apostila que eu estou utilizando, também os arquivos SQL para vocês executarem em cada um dos programas de banco de dados, as aulas de apoio sobre formas normais, né, e outras que vai ficar à disposição aqui também. É muito importante, pessoal, que vocês não se restringam às aulas dessa série, porque é um conteúdo muito rico, a gente não consegue se aprofundar como a gente gostaria tanto aqui no YouTube, né? Mas, de qualquer forma, são várias aulas que você vai assistir para que você possa ter esse entendimento. E o último ponto, né, é que
o projeto que eu trouxe aqui para vocês foi um projeto mais simples. É claro que tem vários pontos de melhoria, várias coisas que nós poderíamos fazer diferente. Então, por exemplo, a data de aluguel, nós poderíamos fazer a data de retirada e a data de entrega, até para você poder identificar quais são os carros disponíveis. Você poderia criar uma tabela também de disponibilidade, para você saber quais carros estão disponíveis em determinado momento. Então você poderia melhorar ainda mais aqui esse projeto de modelagem e fica de exercício para você, tá bom? Então, não deixa de praticar, não deixa de pensar em novas possibilidades. Vai ser isso que vai te ajudar a conseguir evoluir cada vez mais aqui em bancos de dados SQL. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa série. Se você gostou, se você não gostou, enfim, deixa um feedback aqui nos comentários. Para a gente é muito importante ter essa visão de vocês. E deixa também um feedback se você gostou dessa estrutura de aulas. Primeiro, uma série de aulas para a gente tratar sobre um tema específico. Então deixa aqui se você gostou, e se você gostou, coloca sugestões para outras séries de SQL para eu poder trazer aqui para vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Um grande abraço para vocês, ótimos estudos e até uma próxima aula.